Sentar, queridos. Maravilha, maravilha, maravilha. Mais uma aula aqui que vamos falar sobre misericórdia, né? Misericórdia. Queridos, enquanto a gente vai se assentando aí, vamos nos acomodando, estamos falando bastante sobre atos de misericórdia, não é? De nós fazermos bondades, de nós, por vezes, colocarmos o nosso corpo, a nossa vida e até as finanças em favor do pobre e do necessitado. Né? Isso daqui a gente já aprendeu bastante, de ajudar as pessoas de acordo com as oportunidades e os recursos. Beleza. Entendemos que precisamos agir com misericórdia, mas isso deve ser feito de forma condicional ou incondicional? A gente deve ajudar até aqueles que, entre aspas, como está ali, quem não merece? Qual é o equilíbrio disso? Então a gente vai aprender isso aqui, que é muito válido nós olharmos para esse lado aqui. Recapitulando o que Jesus falou, ó. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, o que estava no chão, né, todo ferido. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Beleza. Então aqui a gente já vê um retrato um pouco de como a misericórdia se comporta. Beleza, vamos criar então um pensamento nisso. Nessa aula, nós teremos algumas respostas, como: devemos ajudar qualquer pessoa, independente das circunstâncias? A outra: devemos fazer distinção entre os necessitados ou pobres? Sob que condições, se houver, devemos ajudar as pessoas? Aí, essa aqui é a cena. Está passando um bom samaritano e tem um homem ferido no chão. A Bíblia diz que ele está quase morto. Imagine o samaritano chegando e fazendo essa pergunta aqui, ó. Senhor, pode preencher esse formulário, por favor? Ou chegar e perguntar: você é filho de quem? Por que você está nessa situação? O que aconteceu? Acorda, acorda, por que você está assim? Não se vê o homem fazendo isso. É a mesma coisa de nós vermos alguém se afogando e jogar um livrinho de como nadar. Para a pessoa não faz sentido. É emergencial. Se alguém está se afogando, a gente pula na piscina, se souber, não é o meu caso, né? Senão os dois ficam lá se afogando. Se alguém souber, pula e tira a pessoa. No caso aqui é emergencial, não faz sentido, né? A Bíblia diz que assim que o homem viu aquele homem no chão, que o samaritano viu, se aproximou dele e prestou socorro. Seria esse, então, o retrato perfeito do quão incondicional deve ser a nossa misericórdia? Será que aqui, então, mostra para a gente que a gente deve ajudar as pessoas independente das circunstâncias? Vamos refletir sobre isso. No capítulo que a gente vai ver depois, nós vamos ver que a gente deve ajudar até os não cristãos. Mas, então, isso deve ser feito de forma incondicional ou condicional? Se a gente deve agir com diferença com as pessoas, de fazer algumas distinções sobre quem merece e quem não merece, vamos refletir bastante sobre isso aqui. E já conversando sobre isso, para quem é a misericórdia? E aqui nós chegamos num ponto onde que é muito fácil da gente classificar as coisas, ou rotular as situações e pessoas, onde a gente vai chamar algumas pessoas de merecedores. Esse merece a minha ajuda. Esse daqui merece. Por vezes, o nosso olhar tentando encontrar justiça, a gente acaba colocando os merecedores, que é o quê? Que estão na pobreza, mas não por conta de um pecado, não por conta deles, por conta de alguma circunstância que aconteceu. Aí a gente olha, por vezes, e fala: esse merece. Mas tem o outro público, uma outra classificação que a gente talvez pode chamar dos indignos, que é aqueles que estão em pobreza,
mas por conta de um pecado, como, por exemplo, a preguiça, uma má administração, talvez, não sei. A gente tende a fazer isso. Isso é nosso, da gente, porque nós temos os preconceitos. Isso daqui é nosso, isso não é pecado por vezes. Às vezes o pecado é a gente agir de acordo com o nosso preconceito, né? Porque por vezes nós olhamos para alguém e já temos, ó, eu acho que essa pessoa é assim. Mas será que é? Eu acho que essa situação é por conta disso, mas será que é isso? Então aqui a gente aprende algo que é o quê? Que essas duas perspectivas aqui, ela está presente dentro da igreja, de quem pensa assim, que eu ajudo só quem merece e aquele ali não merece. E tem pessoas que falam assim: não, temos que ajudar todo mundo, independente da situação. E aqui a gente acaba chegando num ponto que é o quê? A nossa misericórdia, ela deve ser para todos. Merecem porque está entre aspas ali, porque realmente ninguém merece, né, nada de bom, né? Então nós devemos ajudar todas as pessoas. Todas as pessoas. O único limite que nós temos que encontrar é o limite dos nossos recursos e oportunidades. Eu vejo alguém necessitado e eu não tenho dinheiro para isso, eu vou pedir emprestado para alguém para ajudar aquele necessitado. Eu estou, acho que, expandindo mais o problema. Então, existem situações que eu não vou conseguir ajudar alguém financeiramente, mas eu posso com uma oração, com uma conversa e assim por diante. Então, mas então aqui, como a gente chega mais um ponto numa necessidade do quê? De equilíbrio. Nas outras aulas falamos bastante sobre o equilíbrio e aqui mais uma vez a gente deve chegar nesse ponto do equilíbrio. Porque existem duas perspectivas que elas são bíblicas. São bíblicas. Eu posso embasar a minha tese dos merecedores ou não, ou indignos ou não, na Bíblia. Isso a gente vai ver aqui. Eu consigo embasar o fato de eu querer colocar condições ou não querer colocar condições de acordo com a Bíblia. Então a gente tem que procurar o equilíbrio, a sabedoria nisso. E o meu intuito aqui nessa manhã é trazer esse pensar, para que vocês, que juntos venhamos a pensar, não só ler e praticar, ouvir e praticar, mas alunos pensantes, pessoas que pensam realmente. Então vamos chegar nesse ponto aqui. Então, como eu falei, na Bíblia nós encontramos alguns argumentos ou alguns pensamentos sobre que é contrário às condições. Veremos, por exemplo, a parábola ensina a ajudar até os inimigos. Jesus ele ensinou bastante sobre isso, né? Amar os inimigos. Se alguém te maldiz, ora por ele. Se alguém te persegue, ora por ele. Que nós devemos pagar o mal com o bem. A Bíblia ensina pra gente que nós devemos ajudar as pessoas sem querer nada em troca. Beleza. E assim a gente começa a perceber que o próprio Jesus, ele ajudou tanto dentro dos que são dele, mas também ajudava quem estava fora do seu ciclo ali. Tanto dentro de Israel, como também fora de Israel. Né? Deus nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Quando ainda nós éramos pecadores, ele nos amou. Misericórdia não é recompensa, é graça imerecida. Se a gente for esperar que as pessoas sejam merecedores de alguma coisa, aí não é graça, é recompensa. E é a mesma coisa na perspectiva do perdão. Existe aquele pensamento de aquela pessoa não merece perdão. É por si só contraditório, porque o perdão é para quem não merece. É para quem fez alguma coisa de errado. É para quem deu motivo para aquilo. Então é alguém que não realmente não merece, né? E o próprio Deus ele faz isso com a gente. E então talvez então a gente entenda aqui que o ministério de misericórdia é agir como Deus, agir com a gente. Da gente não colocar tantas condições, sabe? E se a gente for ver no sentido absoluto, não existe um pobre merecedor realmente. Vamos ver que tem várias coisas que envolve e tudo vai chegar no pecado. Não tem como.
E a outra perspectiva é: não devemos esperar mudança prévia do coração para começar a ajudar. E aqui a gente consegue falar bastante coisa sobre isso. Porque então a misericórdia cristã, ela deve começar sem exigir méritos, mas ela não para aí. Então existe esse argumento de não colocar condições, tá? Contrário às condições. Só que tem a outra perspectiva. Antes só de eu falar aqui, só lembrando, tá, que quem quiser fazer perguntas, alguma coisa, também tem um link no grupo. Eu acho que vocês vão ter que caçar lá no grupo. Aí vocês podem fazer perguntas também, tá bom? E também tem esse outro argumento, que é o quê? Que é favorável às condições. Ou seja, nós devemos sim colocar condições nas situações. Vejamos aqui, ó. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. É bíblico isso? Não é bíblico? A nossa misericórdia, ela não pode impedir que alguém trabalhe, por exemplo. Porque tem pessoas que recusam trabalhar. E será que se eu tentar agir com misericórdia, eu não vou estar reforçando um ato irresponsável? Não seria também? Ajudar sem critério pode incentivar a irresponsabilidade. Em 1 Timóteo 5, mostra Paulo ele está falando, né, sobre ajudar as viúvas. Mas ele deixa explícito, ajudar as viúvas que são verdadeiramente viúvas e verdadeiramente necessitadas. Opa, que coisa, né? Tá bom, vamos lá. Só deve receber auxílio contínuo quem realmente não tem recursos. A família que tem a maior responsabilidade antes da igreja. E um outro pensamento é o quê? Que às vezes a gente pode estar incentivando uma desobediência. Meu Deus do céu, aonde a gente chega então com isso? Existem os dois pensamentos, os dois argumentos, que é a favor às condições e os contrários às condições. E aqui mostra pra gente que a nossa misericórdia não é porque que eu vou fazer atos de misericórdia que eu devo agir sem pensar. Só seguir o coração, só seguir um sentimento e ajudar as pessoas com base somente em um sentimento que eu tive de ver alguém ali e tal, e não é bem isso, né? E aqui tem esse versículo que fala sobre as viúvas. Então, pensando nisso, a gente consegue pensar em uma coisa: como conciliar esses dois conceitos que são bíblicos? São princípios bíblicos, são princípios de sabedoria também, mas é aqui que mora a sabedoria. Como que a gente consegue conciliar isso? Como eu posso ser misericordioso, ajudar as pessoas e isso equilibrar com aquele versículo: se alguém não quer trabalhar, que não coma. Como que eu consigo equilibrar um cuidado que eu quero ter com as pessoas e que também pode estar beirando a irresponsabilidade? Como que eu consigo conciliar isso? É de se refletir, não é? Por isso que não é muito simples as coisas. Só que nós estamos aqui numa escola bíblica dominical para aprender, para conversar, para fazer perguntas e aprendermos juntos. E o caminho para isso, a gente consegue realmente achar o equilíbrio para nós conciliarmos isso. Sabe como? Olhando para Deus. Aí deixa um pouquinho mais simples, ou não. Olhando para a misericórdia de Deus. Kennedy, como que a nossa misericórdia deve se portar? Como que a misericórdia de Deus se porta? A gente vai olhar para isso. Vamos pensar em uma moeda? Uma moeda tem só um lado? Não. A moeda tem dois lados. Vamos olhar para a misericórdia de Deus também pensando nisso. Como se a misericórdia de Deus fosse uma moeda, que tem dois lados. O lado da frente ou de trás, que seja, um dos lados é qual? Recebemos a graça de Deus sem Deus impor condições para a gente. Qual foi a condição que Deus teve para falar assim, eu vou salvar esse e não esse? Não, a Bíblia é explícita que Deus enviou seu Filho ao mundo. E depois a teologia vai se expandindo. Quando ainda eram pecadores, indignos. E se porventura a gente ama Ele, é porque Ele nos amou primeiro.
Se tem algo de bom em nós, porque partiu dele primeiro. É como se Deus nos visse caído no chão e ele, tipo, eu vou te ajudar. Vem aqui, meu filho. Eu vou te receber comigo. E aqui a gente aprende também que ele nos chama antes mesmo de nós mostrarmos qualquer interesse por ele. Ele chega perto de nós mesmo, a gente, por vezes, o rejeitando. Então, a misericórdia de Deus, ela age dessa maneira. Isso é graça. De Deus nos abraçar e nos chamar para perto dele, mesmo estando nós sujos. E ele, não, mais que limpo, puro, perfeito, ele nos chama para perto de si. Esse é um lado da misericórdia de Deus. O lado que abraça, que aceita, que se inclina, que cuida das pessoas. Só que tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda qual que é? Que a misericórdia de Deus, ela não prossegue sem condições. Um exemplo disso é a santidade. Deus te salvou. Deus é como se nós estivéssemos, eu até falei uma vez com os adolescentes, para exemplificar, né? É como se nós estivéssemos num escorregador, descendo rumo ao inferno mesmo, o homem caído. Aí vem Deus e nos tira do escorregador e nos coloca aqui sentado. Deus nos livrou do inferno, Ele nos salvou para isso. Mas Ele deixa ali a gente falar, não. Ele te dá vários princípios na Bíblia. Um deles, a santidade. O que é santidade? É eu me cuidar. Cuidado com o pecado. Cuidado com a minha vida. Deus nos ensina sobre a oração. Nós devemos orar. Devemos jejuar. Devemos estudar a palavra. Perceba que Deus nos atraiu com graça e misericórdia, mas Ele não nos deixa do jeito que a gente estava. Deus, Ele não pode nos atrair para Ele e nos deixar como a gente estava antes. Ele vai dar caminhos de mudança para nós. Caminhos de mudança. Ou será que faz sentido a gente falarmos que somos salvos por Deus e não praticar como salvos? Não ler a Bíblia, não estudar, não ora? Não. Esse é o outro lado da moeda. Para nós lembrarmos perfeitamente sobre isso, vocês lembram da passagem da mulher adúltera? Chega com a mulher, Jesus aqui, ó. Essa mulher pecou. Pegamos ali no ato, e a lei de Moisés fala que tem que apedrejar. O que essa mulher merece é pedra. Diante da lei, essa mulher merece apedrejamento. O que a gente faz? Nós conhecemos, Jesus ele se inclina, escreve no chão, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E chega do lado da mulher e fala assim, mulher, os teus acusadores foram embora. Não estão mais aqui. E eu também não vou te condenar. Esse é um lado da moeda. Mas parou aí? Não. Agora vai e não peques mais. Uau! Perfeito. Abraçou a mulher do jeito que ela estava, mas falou assim, você precisa mudar. Você tem que parar com isso. Eu te abraço, eu não te condeno, mas eu quero transformação para a sua vida. A misericórdia, o equilíbrio da misericórdia é realmente esse. Então, a misericórdia, ela começa sem condições, mas ela não permanece sem exigir transformação da gente. A misericórdia, ela se porta dessa maneira. Então, pensando nisso, que a misericórdia tem esses dois lados, a nossa misericórdia também tem dois lados. Deve ter esses dois lados. Um lado que é o quê? Então aqui, ó, a misericórdia de Deus nos alcança sem impor condições, mas não vai em frente sem a nossa cooperação ou sem exigir transformação. Certo? Então, qual é o lado, um dos lados da nossa misericórdia? É o lado que nós devemos começar ajudando todos os necessitados, sem julgar como indignos. Por quê? Se for assim, eu também não mereço ajuda nenhuma. A gente peca perante Deus e etc. Então, ajudar as pessoas sem impor condições nenhuma. A ajuda não pode ser ingênua nem permitir exploração. Beleza. A misericórdia deve refletir a graça
de Cristo e apontar para Deus, mas não para aqui. Então nós devemos ser misericordiosos para com todos os necessitados, conforme os nossos recursos e oportunidades. Não devemos virar as costas para aqueles que a gente acha que é indigno, para aqueles que a gente acha que não são merecedores. Mas, claro, a gente precisa também pensar no quê? Existem pessoas que abusam, não existe? Existem pessoas que trapaceiam, não tem? Pessoas que só quer dar o baile ali, etc. Mas aqui essa aula vai ser bem esclarecedora para a gente. Então, a nossa ajuda às pessoas, ela deve ser, sabe como o quê? Como um testemunho na vida de outras pessoas. A nossa ação de misericórdia deve ser como reflexo daquilo que Deus fez na gente. E o que Deus fez com a gente não foi simplesmente tirar tristeza, ou tirar uma dor, ou curar uma dor de cabeça. Não, Deus ele nos deu transformação completa, ao ponto de nós sermos transformados, de nós irmos para o céu. É algo realmente completo. A nossa misericórdia deve ser a, a isso aí. Porque o objetivo da nossa misericórdia, ou da misericórdia bíblica, nunca foi só eu chegar e estancar uma ferida de alguém. Não foi isso. Não é isso. Estou ferido, vai lá, enfaixa, cuida, passa remédio e tal. Não é só isso. Não é só isso. Começa talvez por ali, mas não para ali. O objetivo não é só estancar uma ferida. O objetivo é nós buscarmos verdadeiramente a restauração das pessoas. Vocês lembram daqueles slide que nós passamos aqui, que é onde fala sobre as 4 alienações? Vocês lembram? Que são as nossas separações por conta do pecado. Tem a separação teológica, que é de Deus, a psicológica, que é com a gente mesmo, a social, que é com o próximo, e com a natureza. Que nós estamos em conflito com tudo isso. Vocês lembram que nós falamos sobre do sistema solar? Que todo sistema solar ele tem a rotação no único centro? Que o único centro deve ser Deus? Se cada planetinha tiver seu centro próprio, acaba se conflitando e batendo? Só que então tem todos esses problemas. Aí vem o reino. E aonde o reino está é em busca de uma justiça, é em busca de uma restauração. E vocês lembram também que nós falamos sobre que o reino de Deus não está plenamente nos dias de hoje, mas ele está nos dias de hoje. Jesus trouxe o reino de Deus aqui. Se quando Jesus voltar na segunda vinda vai ser tudo restaurado, e se hoje tem aqui parcialmente, então significa que é parcialmente restaurado. O nosso intuito é buscar a restauração. Nosso intuito é buscar a restauração na vida das pessoas. Então, pensando nisso, esse é o nosso objetivo. Então, talvez se o nosso objetivo parar unicamente ali em estancar um ferimento, talvez não seja uma misericórdia bíblica. Talvez seja unicamente um ato de bondade humano. Uma ajuda unicamente, de parar ali. Qual sentido faz se eu ver alguém, ou vocês, tá? Você, o Hélio, vou usar o Hélio. Ele tá na rua ali, ele vê alguém passando fome, necessidade com fome, ele vai lá, paga uma marmita e dá para a pessoa e sai. Ajudou? Ajudou. Matou a fome, não foi? Mas o certo é a gente falar assim, talvez no mínimo, ó, eu estou te entregando isso porque Deus tocou no meu coração. Deus me resgatou, independente da forma que eu estava. E Deus te ama também. O que eu estou fazendo é só um reflexo daquilo que Deus quer te fazer algo na sua vida, quer te transformar. É só o primeiro passo. Pronto, isso aí já mudou totalmente. Aí, se quiser deixar mais blaster, tentar depois ter um contato maior com a pessoa. Beleza. Ô, Kennedy, é legal isso porque a misericórdia ela precisa apontar para algum lugar, né? Ela não pode ser um fim em si mesmo. Então, em última análise, então, se a gente pegar o exemplo de Jesus, Jesus ele tinha misericórdia, ele tinha um olhar de misericórdia, mas tudo que ele fazia apontava para a verdadeira missão dele. Então, digamos assim, né? Se nós alimentamos o faminto ou damos roupa para quem tem frio, por exemplo,
Isso precisa ser um sinal do reino de Deus, porque no reino de Deus não tem faminto. No reino de Deus, ninguém passa frio no reino de Deus. Então, assim, esse é um sinal do reino de Deus. E aí o que o Kennedy falou, né? Se a gente não conectar isso com com o verdadeiro propósito, acaba sendo só a marmita pela marmita, né? E amanhã ele tem fome de novo. Então, a gente precisa usar como ferramenta. A misericórdia é um meio para que a verdadeira misericórdia, que é a ação de Jesus na cruz, seja reconhecida e seja, vamos dizer assim, aplicada naquela vida, né? Então, eu gosto de dizer, né, que todo sofrimento é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade, porque quem não sofre não está pedindo nada. Quem não sofre não precisa de um salvador. Quem precisa é quem sofre. Então, digamos que nós temos ali uma janela de oportunidades para sanar alguma coisa, para apontar para o reino de Deus. E aí, enfim, né? Quantos de nós não veio a Jesus porque estava sofrendo, ou estava doente, ou enfim, né? É verdade. Então tem esse lado da misericórdia, de nós buscarmos isso daí, a restauração como o reino de Deus. Aí tem um outro lado, então vocês guardem isso. Tem um lado como Deus fez com a gente. Deus nos resgatou, mesmo quando ainda éramos inimigos dele, mesmo quando ainda éramos pecadores, sujos, e Deus mesmo assim nos atraiu para ele. Aí tem o outro lado da misericórdia também, que é o quê? Amor também exige cooperação e responsabilidade. Amor exige isso, tá? Não podemos sustentar rebelião contra Deus, nem desobediência. A ajuda deve ser planejada e não superficial. Nós falamos na aula passada sobre o equilíbrio entre o dar e o guardar, lembra? E o dar, ele deve ser estruturado também. Não é simplesmente dar por dar. Não é simplesmente fazer por fazer. Deve ter uma organização. Se não tiver, aí eu vou querer ajudar alguém sem organização, depois vai estar eu pedindo ajuda, porque eu não me organizei financeiramente, não administrei bem. Então precisa de um planejamento do que fazer, de como fazer. Pode incluir aconselhamento, ensino e capacitação e recursos, beleza? Então nós precisamos conduzir as pessoas, o objetivo, à autossuficiência, ou melhor, à independência, sabe? Não tornar pessoas dependentes da ajuda. E por vezes, nesse caso, exige bastante paciência, de estar ao lado, talvez, de tentar, de insistir mais um pouquinho. Mas mesmo se houver abuso, gente, a gente deve parar. A pessoa está abusando. A pessoa não quer compromisso nenhum, não quer mudar, não quer fazer nada. Talvez se eu permanecer, eu não vou estar sendo misericordioso de verdade com a pessoa. Eu vou estar reforçando algo realmente que não é bíblico. Pode pode ser o contrário daquilo. Porque eu estou reforçando um exemplo. Se a pessoa está fazendo, não quer, a pessoa não quer. Assim como um evangelismo, vamos pensar assim? Chegamos em alguém, estamos conversando ali, a gente olha, a gente fala para bastante gente, chega em alguém, e aí, o que você achou do culto aqui, etc. E a gente vai e começa a apresentar o evangelho para a pessoa. Sabe? Aquele puro, o que Jesus fez, o plano da salvação. E a pessoa entende. E a pessoa fala assim: eu entendi, mas eu não quero. Você vai ficar insistindo? Ali, na conversa ali e tal. Talvez se você tentar falar, vai ser a pior coisa que você vai fazer. Por vezes você vai se afastar, pedir sabedoria. Se Deus colocou aquela pessoa, você ora, converse depois em outro momento, mas insistir é o pior caminho. Até em ajuda também. Insistir, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. A pessoa tem que ir para o céu, meu Deus do céu, não dá, então tem que ficar falando. Muda, 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 Jesus fez isso. Calma, calma, talvez isso não seja o Ô, caminho. Kennedy, talvez um exemplo prático disso que eu já vivi é quando eu ajudava uma pessoa específica. E é isso que o Kennedy falou, né? Às vezes a pessoa não quer, às vezes é difícil identificar.
E é mais fácil às vezes é mais fácil te dar dinheiro do que a gente ajudar a pessoa a arrumar um trabalho. E aí, quando eu ia atrás de trabalho e entrevistas, a pessoa não fazia muito caso. Esse é um caso de exploração, tá? Então a pessoa poderia começar a andar com as próprias pernas, mas é muito mais fácil ficar recebendo uma ajuda. Então esse é um caso onde a nossa ajuda precisa ir além, né, para a pessoa conseguir ser independente financeiramente, por exemplo. E aí esse é uma das formas de identificar, né, arrumar uma entrevista. Gente, só lembrando que eu coloquei o link das perguntas lá no grupo, tá? Se alguém quiser fazer pergunta também por lá ou pelo microfone, tá comigo aqui. Então, a nossa misericórdia, ela começa aberta a todos. Só que ela deve ser sábia. Sábia e restauradora. Se aquilo que eu estou fazendo não é em prol de uma restauração na vida da pessoa, realmente está errado. Se pelo menos o objetivo, né? E deve ser orientada por uma transformação real na vida da pessoa. A pessoa está sendo transformada, talvez como um processo. A pessoa está progredindo. A pessoa está seguindo assim, pronto, é um bom sinal. Mas se não, talvez seja melhor você. Aqui tem um exemplo, tá? Aqui a gente fala bastante sobre o equilíbrio. Aqui, ó, esse exemplo aqui. Temos aquele pastor, o pastor, e ali tá aquele senhor chamado Jim ali. Isso daí tá lá no livro. Tava um dia lá, o pastor tranquilo, e chegou aquele homem chamado Jim. Chegou meio cambaleando assim e tal, cheirando álcool, estava alcoolizado. Chegou ali e tal, ele sentou. Pastor, estou precisando de dinheiro. Precisando de dinheiro. Aí o pastor falou, não, por que você quer o dinheiro? Quero comer, estou com fome, preciso comprar comida. Aí o pastor olhou, pensou, falou, tá bom, mas eu não vou te dar o dinheiro. Vamos comer no restaurante? Aí o homem não estava esperando, ele pegou, tá bom, tá bom. Aí foram para o restaurante. E o pastor ali começou a conversar com ele. Conversar, perguntar da vida dele. E o homem falou que ele não conseguia parar em nenhum emprego. Ele até falou que tinha um gênio um pouquinho forte, que não conseguia lidar muito bem com as pessoas. E estava bêbado ainda. Mas o pastor fez questão de colocar uma coquinha ali. Coquinha, né? Aí o pastor ele apresentou o evangelho para o homem. Mas o pastor ele percebeu que o homem não foi hostil, mas também não deu muito interesse, foi indiferente. Acabou, beleza, ali passou o tempo, o pastor ficou pensando nele. Passou 2 semanas, mais uma vez o homem chegou ali. Pastor, estou precisando de ajuda, pastor. Eu não estou com fome, eu preciso de dinheiro agora. Aí o pastor ele teve uma atitude que foi legal, que foi o quê? É, o, o pastor falou isso aqui, ó. Ele falou assim, Jim, você falou para mim sobre algumas coisas. Agora você está falando que você não quer, se você não está precisando de dinheiro, mas se você precisa realmente de ajuda, você tem que deixar que a gente entre na sua vida. Porque há hábitos na sua vida que eu enxerguei que precisa mudar isso. Você falou que você tem um gênio forte, e eu vejo que você se alcooliza, que você bebe. Então, tem alguns comportamentos que talvez a gente precisa rever. Você está disposto a isso? Nós queremos te ajudar, mas eu te dar dinheiro não é uma ajuda. Eu tenho que ir na raiz do problema. A igreja tem que ir na raiz. Então, a gente quer estar ao seu lado. Você aceita ajuda? O homem falou, não, e saiu. Não aceitou. Ele só queria o dinheiro e não queria realmente uma transformação. Então, a igreja queria ir na raiz do problema. Aí eu pergunto, na verdade eu falo, não seria um gesto de amor reforçar esses comportamentos do homem? O homem não estava conseguindo emprego, ele falou que ele brigava facilmente e ainda bebia, tinha impulsos a isso, e continuar ajudando, vou estar reforçando isso. A igreja me ajuda, o, o pastor me dá dinheiro, quando estou com fome eu só ir lá que eu vou para o restaurante com ele. Talvez isso não seja um ato de amor. Aí o pastor evidenciou que queria ir na raiz
problema, o homem se sentiu ofendido e saiu e nunca mais voltou. Porque ele poderia ficar bravo e ir embora, depois repensar e voltar, e etc., mas isso não aconteceu. Então aqui a gente vê um equilíbrio no que esse pastor fez. Ele viu ali e falou assim: talvez se eu ir para o restaurante com esse homem, ele pode ser mudado, ser restaurado pelo evangelho. E viu uma oportunidade para aquilo. Em busca do quê? De uma restauração na vida do homem. Por isso que ele apresentou o evangelho, perguntou sobre a vida do homem com a intenção do quê? De conhecer mais ele e de buscar uma restauração, de entender a situação dele. Então ele deu um voto de confiança. Querendo, então ele assumiu um risco, porque em prol de, e se aquele homem realmente ele é restaurado por Deus? Numa conversa de almoço ali, depois a vida muda, etc. Então, e a gente não sabe isso. Nós não temos controle disso. Então, é ajudar de primeiro momento, ajuda mesmo, ajuda. Aí, o continuar que é a questão. Então, em certos momentos, a gente tem que chamar a pessoa realmente de canto assim e jogar a real para ela. Porque é muito comum a gente afastar talvez alguém de Cristo por conta de uma ajuda nossa. Sabia disso? Da pessoa achar que não precisa de Deus? Da pessoa não achar que precisa de um salvador realmente, precisa de ajuda aqui? Sabe? A gente tem que ter esse cuidado muito forte. Então a gente tem que se empenhar em manter o equilíbrio. Talvez a gente erre em achar que todo mundo é errado. De achar que as pessoas estão nessa situação porque merece. Merece estar assim. É assim também, então tem que ficar assim mesmo. Mas também eu não posso achar que eu devo ajudar qualquer pessoa em qualquer situação, eu devo me doar sempre em qualquer situação. Não, também não. Por isso que eu sempre falo e enfatizo. Eu acho que das orações que eu mais fiz na vida nesse tempo que eu estou com Cristo é: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, porque não é fácil, não é simples as coisas. Não é simples. Aí, pensando nisso, então, devemos fazer como esse pastor fez aqui. Começar ajudando de forma aberta, mas não parar ali. E buscar realmente na raiz. Mas então aqui a gente chega nesse ponto. Qual é o limite disso? Qual o limite? Ressentimento? Orgulho? Egoísmo? Moral? Será que o limite é aquele lá que faz assim, eu fiz tudo por aquela pessoa, cara, e a pessoa fez tal coisa. Cara, aquela pessoa nem fala um obrigado. Eu lembro de uma vez, quando eu estava na liderança de uma assistência social, eu tive contato com um jovem, que eu trabalhei com ele. Eu trabalhei com ele, um cara legal assim, tal, da minha idade. Aí quando eu vi ele estava numa situação muito ruim, de rua, sabe? De rua mesmo assim. Meu coração apertou de um jeito, tipo, meu Deus. Sabe, aquela pessoa que você trabalhava junto, estava do lado ali, conversava, trocava ideia, você vê a pessoa numa situação de rua. Eu falei, meu Deus do céu, me apertou muito. E eu estava com tinha a possibilidade de ajudar ele e tal. Aí eu lembro que nós mobilizamos, assim, conseguimos roupa para ele, eu dei roupa minha e tal. Mandamos ele que estava precisando de uma casa de recuperação. Foi bem legal o nosso trabalho que nós fizemos com ele lá tal. Aí passou, acho que menos de um mês, eu recebo uma ligação da casa de recuperação. Que ele meteu o louco lá, brigou com todo mundo e saiu correndo. E foi embora. Levou coisa. Falei, meu Deus do céu. Aí depois eu tentei achar ele, conversar com ele. E depois ele falou, tipo, não é para mim isso. E não quis ajuda. Aí eu vou continuar? Não tem como. Depois eu vi ele, falei sobre Jesus, vi ele de terninho, foi bem da hora, eu vendo assim, só que ele não conseguiu e ele não quis mais. Aí, esse tempo atrás, eu vi ele de novo, ele estava já trabalhando, assim, mas, tipo, só vi de longe, assim, e tal. Então, aí, será que se ele chegar pedindo ajuda para mim, eu vou falar assim, cara, você me traiu, velho. Eu me senti traído por você. De tudo que eu fiz por você, agora você vem aqui.
será que esse é o limite? Esse ressentimento, essa mágoa aqui de eu me sentir traído? Será que é isso que é o limite? Aí o autor, o Tim Keller, ele coloca algo que fez a minha cabeça, sabe aquele meme da Nazaré Tedesco que fica mostrando vários, que é isso aqui. Só a misericórdia pode limitar a misericórdia. Como assim? É assim, continuar ajudando pode ser um ato de falta de amor, se reforçar irresponsabilidade. O que eu estou fazendo como ajuda é realmente misericórdia? Ou aquilo já não é mais misericórdia? Eu estou só reforçando uma rebeldia contra Deus? Ou reforçando mais um pecado? Às vezes, é necessário a gente permitir que a pessoa, ou a gente confrontar a pessoa. Por vezes é isso. Por vezes, a misericórdia vai fazer com que a gente pare de ajudar a pessoa, para que a pessoa entre em contato com as consequências dos atos dela. Sabe aquela situação onde a gente toma um choque de realidade? Tipo, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso mudar. As pessoas, às vezes, precisam disso. A misericórdia, por vezes, vai chegar nesse ponto. Então, a misericórdia não é tipo, tome vocês, que lindo. Não é isso. A misericórdia não faz isso. Por vezes é eu chegar e falar, cara, eu te amo em Cristo, quero a sua restauração, só que a nossa ajuda a partir daqui vai ser estar do seu lado, te aconselhando, orando por você e te encaminhar para algo melhor, mas a gente não consegue mais fazer X, X, X. Mas a gente está junto com você. Porque nós percebemos que você precisa disso, 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 tal, 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 tal. Aceita? Não aceito. Então, estamos juntos. Por vezes é parar de fazer algumas coisas. Então, às vezes, o amor ele vai continuar somente no ouvido, na disposição de estar ao lado, na oração. Aí o outro problema é eu achar que só isso é misericórdia também. Só isso é misericórdia. E por vezes não. Então, o limite da própria misericórdia é a misericórdia. Isso que eu estou fazendo é misericórdia bíblica? Ou isso que eu estou fazendo é em prol de uma restauração realmente da pessoa ou não? Repito, se isso que eu estou fazendo está reforçando um comportamento pecaminoso, não é misericórdia bíblica. Repito, mas por vezes é eu parar de ajudar para a pessoa mudar a realidade dela. Porque o meu foco não é eu dar o prato de comida em si, é eu que a pessoa seja restaurada em Cristo. Estão comigo? Dá para entender? Então a gente deve realmente. Quer comentar? Então a gente deve realmente buscar a sabedoria em Deus. É falta de misericórdia a gente socorrer alguém que realmente precisa ter um choque de realidade ou lidar com a sua responsabilidade. A misericórdia ela ensina que os limites na ajuda não devem nascer de mágoa ou de cansaço ou de um sentimento de traição, mas da própria misericórdia. Ô, Kennedy, eu estava pensando aqui enquanto você falava, na cena, né, de Jesus. Vocês lembram que muitas vezes as pessoas falavam: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim, né? E é interessante que uma vez eu aprendi que misericórdia não é só o fato de ele aliviar as dores. Tem duas formas de enxergar a misericórdia. Então, misericórdia é tanto aquela pessoa estar como paralítico ou como cego ao ponto de ela precisar de Jesus e ser restaurada de verdade, isso é misericórdia. Então, misericórdia também tem esse lado de Deus permitir que você sofra, porque por meio desse sofrimento você encontra a verdadeira alegria. E a misericórdia que é aliviar. Então, é isso que o Kennedy falou. Então, reter, às vezes, é misericórdia. Precisa só se perguntar se eu não estou retendo por orgulho, né, Kennedy? Que é o que você falou, né? Eu estou retendo aqui porque eu já ajudei demais, já fiz demais, né? Então, isso que é interessante. A misericórdia de Jesus, às vezes, é permitir
E não só permitir, gente, é enviar também a gente para o deserto, tá? Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que é consequência de más decisões nossas. Mas tem problema, tem prova, tem luta que é enviado por Deus justamente para fazer com que o nosso caráter ele seja moldado à semelhança do caráter de Cristo, né? Pedrão. Pai, Senhor, deixa eu fazer uma pergunta. Jesus estava sendo misericordioso com os fariseus quando quando confrontava eles? Nesse aspecto? Sim, com certeza. É, realmente, porque imagine Jesus falando que eles estavam certos. Eles precisavam desse choque. E choque bem profundos mesmo, né? Chamar de sepulcro caiado, né? E não era simplesmente um ataque. Jesus não era um ataque que ele estava atacando, ferindo eles. Não, era realmente. Tanto que, certamente, vários dos comentários que havia chegou em Nicodemos que ali houve realmente uma transformação. Entendeu? Então, mas sim, realmente, sim, é um ato realmente de misericórdia. Tudo que Jesus fez, gente, nada que Jesus fez foi por fazer. Cada ato dele, cada ato, cada palavra, cada conversa tinha um porquê, realmente. E às vezes ali era até para outras pessoas que estavam vendo, percebendo ali aquelas. Então, foi sim um ato de misericórdia. Jesus ele era misericordioso. É assim como um filho, né? Um filho, né? Um filho quando faz alguma coisa errada e, e a gente vai lá como pai e fala, não, tá tudo bem. Será que eu estou sendo misericordioso? O filho, ele tem um comportamento de briguento, de bate nas crianças na escola. E eu não vou fazer nada? Teve um dia, eu vou me confessar aqui, que eu fui excedente com o Lucas, eu excedi com o Lucas, que eu briguei feio com ele. Feio. Por conta de um comportamento que ele teve na escola. Que ele bateu numa menina e e a professora falou pra mim, a menina começou a chorar e até sangrou um pouquinho assim, mas aí ela falou que foi por conta de tava brincando ali e tal, mas ele bateu mesmo e eu falei, o meu filho fez isso. Aí eu cheguei nele e falei assim, Lucas, em casa a gente conversa. Ele já mudou, ficou assim, começou quase a chorar. Aí eu cheguei em casa, falei, nossa, já tá, ele já, ele já entendeu, né? Tá tudo bem. Aí me veio a cena. De verdade. Veio a cena dele dando um soco na menina, a menina sangrando. Eu falei, não, meu filho não é esse. Não, aqui não quero essa vida. Aí, se eu deixar isso daqui, mas aí quando chega lá com 15 anos, 14 anos, meu Deus, eu não quero isso pra mim, não. Aí eu conversei com ele, dei umas palmadas nele e tal. Mas por conta disso, porque tipo, eu queria que ele sofresse ali, não. Mas é que eu tô olhando pro futuro dele. Eu não quero que meu filho seja assim. Mas eu errei, eu acho que eu excedi um pouco. Aí que tá, que aí sabedoria, né? Não, na forma que eu fiz com ele ali, eu acho que eu fui muito duro, mas enfim. Mas então, o intuito é esse. Por vezes, é eu realmente ser duro com a pessoa para que a pessoa entenda a situação. Aí, ó, um exemplo. Alguém que imagine você, alguém chegou para você pedindo ajuda como foi para aquele pastor ali, que está com fome. E você tem a mesma ideia, vou levar a pessoa para um restaurante. Mas você vê que a pessoa ela fala bem, ela se porta bem, ela tipo, nossa, não dá nem para entender por que a pessoa tá assim. Aí você lembra que a irmã Tânia mandou lá no grupo dos empregos uma vaga que ia perfeitamente para aquela pessoa, porque você viu que a pessoa ela tem estudo e tal. Aí você sabe que a pessoa pode dar certo naquela vaga, e você, eu não vou falar não. Vai que dá ruim. Talvez não seria o melhor você ajudar a pessoa a conseguir um emprego ali, a pessoa está precisando de emprego, e você vê uma oportunidade e você não faz isso. Isso foi misericórdia? Será que foi misericórdia? Será que a misericórdia morreu ali só no prato e não foi realmente a mais a fundo a pessoa estar trabalhando? Sabe? De uma conversa. Então a misericórdia deve limitar a própria misericórdia.
Se o seu ato de bondade não é em prol de uma restauração na vida das pessoas, na vida em Cristo, com Cristo e em Deus, talvez não seja misericórdia. É só uma bondade. Tá? Aí, existem algumas falsas misericórdias também que a gente pode achar, que é muito fácil de nós cairmos ali. Ajudar somente quando a situação for extrema ou desesperadora. Não, vou esperar a pessoa chegar no fundo do poço, aí eu ajudo ela. Sabe? Aí eu falo. Alguém pode falar para mim do grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Você espera você estar numa situação extremamente terrível para você próprio se ajudar? Então, será que é amor a gente fazer isso com outra pessoa? Não. Esperar a pessoa estar numa situação terrível para ajudar a pessoa. Ou negar ajuda porque a pobreza foi causada por má administração financeira. Negar ajuda porque a pessoa errou no passado. Deixar de socorrer inocentes porque o culpado também será beneficiado. Você vê uma criança e um pai. O pai é irresponsável, mas a criança está sofrendo. Eu não vou ajudar a criança por conta do pai. É difícil, né? Mas é. E aqui nós chegamos num ponto que é o quê? Esse slide aqui, não vou ler tudo, tá? Mas ali são as 3 causas que o autor coloca da pobreza. A primeira, a injustiça ou opressão. A segunda, as situações, circunstâncias. E a terceira, o pecado. A primeira, um exemplo lá, uma exploração ou juros abusivos. A segunda, um exemplo, um acidente ali, ou um acidente pegou fogo na casa. E o terceiro, um exemplo de pecado é a preguiça. Beleza. Se eu falar aqui uma coisa, ó, eu vou narrar aqui uma história. Ó. Uma mulher de 28 anos se divorcia. O marido foge para não pagar a pensão. Ela tem 3 filhos. Pouca qualificação, não tem estudo e só consegue empregos de renda baixa e não consegue ajudar a família. Aonde que se enquadra lá? Uma mulher de 28 anos se divorcia. O marido foge para não pagar pensão. Ela tem 3 filhos e não tem qualificação e não consegue bons empregos. Aonde? Entre os 2, 3. Vou falar um outro aqui, ó. Um outro, um homem de 34 anos pede dinheiro para a comida. Perde emprego por irresponsabilidade, por briga, e a esposa o abandonou porque ele é alcoólatra. Terceiro? Um outro, ó. Um casal compra a primeira casa, mas enfrentam uma gravidez e o marido fica muito doente e, por fim, o marido também ele é desempregado, ele é expulso da empresa lá tal. E ele tem muitas dívidas médicas. E eles não conseguem vender a casa e começa a passar necessidade por causa disso. Circunstância. O Elias falou que todas são os 3. Beleza, a gente vai chegar nesse pontinho aqui, nesse final. O nosso problema, por vezes... Tá, essas 3 situações nós conseguimos encaixar ali. É mais fácil de visualizar, desse jeito que eu falei assim e tal. Mas o nosso erro é de olhar para aquilo ali e classificar ou rotular pessoas por causa disso. Deixa eu ver, esse daqui acho que se enquadra nisso, então não merece. Tal. O erro é isso, porque não é simples. Fosse bom se fosse assim, ó, desse jeito aqui, ó, cadê? Você não vai dar problema agora, né, amiguinho? Se fosse assim, era perfeito. Preto e branco, consigo ver perfeitamente aqui e perfeitamente aqui, perfeito. Seria tudo mais fácil assim, né? Se fosse simples. Se fosse assim seria legal, mas por vezes não é assim. Por vezes é aquilo ali, ó.
Pode levar para um... Não. Se for falar, tem que ser no microfone, Everton. Me ajuda, Everton. Comigo não, Everton. Comigo não. Se a gente pegar pela linha de raciocínio e rotular, a gente deixa de existir o cristianismo. Se você pegar Jesus, Jesus ele não olhou a circunstância para fazer os milagres e o ensinamento. Ele olhou a pessoa como ser humano, como servo e como amigo. Então, se a gente for rotular condições, a gente entra numa forma de juiz, não de um amor cristão. Verdade, é verdade. E se a gente não tomar cuidado, nós caímos aí nesse lugar de rotular, de achar que é tudo preto no branco, e por vezes é um cinza. Por vezes é um cinza, não é preto nem branco, é os dois juntos, tá inserido ali. É uma mistura de coisas, né? Aí eu vou contar essa outra historinha aqui, dessa família. Alguns membros da igreja vai para uma casa, para essa casa aqui, fazer uma visita. E aquela mulher ali, ela tem só 30 anos de idade. E ela tem 5 filhos. A filha mais velha é aquela ali que está com os 2 bebês no colo. Tem 16 anos e já tem filhos de 1 ano. São gêmeos. E a filha mais velha, então, ela é solteira e tem esses filhos. A mãe, ela cursou somente o fundamental porque no passado os pais tiraram ela da escola. Ela se casou com um homem, só que o homem, depois de ter esses filhos aí, abandonou ela e foi embora. Abandonou e foi embora. E ela não conseguiu sustentar bem a sua família. E faz 2 anos que essa mulher, aquela mulher lá, ela está desempregada e não consegue empregos bons porque ela tem dor crônica nas costas. A filha mais velha, ela mostrou muito interesse pelo evangelho, mas ela não escondeu algo. Ela falou assim que a mãe é viciada em drogas e a mãe força ela a se prostituir para conseguir renda. E aqueles 2 filhos ali é fruto da prostituição. E então ela fala assim, que ela quer sim o evangelho, mas ela começa a chorar bastante e ela acha que ela até está grávida de novo por conta disso. Aí a gente percebe algo. Aonde que esse caso dessa família se enquadra? É pecado? É injustiça ou circunstância? Tem os 3, né? Aí nós conseguimos ver que é isso aqui, ó. Aí não é simples. E dificilmente vai ser só uma coisa. Dificilmente. Aqui o irmão quer fazer um... No microfone, por favor. Tem que ouvir o povo todo. A paz do Senhor. Mas eu Paz do vejo Senhor. assim, o pecado individual de um líder da família, né? Ele leva a tudo isso. Com certeza. É verdade. A pessoa pecou, alguém pecou contra ela, a situação vem e faz isso e acaba gerando isso daqui. Tudo oriundos de Gênesis 3, né? No fim do dia. Pecado. Misericórdia. Misericórdia, pecado. Então, a pobreza, ela nunca tem realmente uma raiz única, tá? Então, não faz sentido a gente querer rotular e falar quem merece ou quem não merece. Vamos lembrar, se tem uma coisa só, se fosse escolher uma coisa para vocês guardarem de como vocês devem agir, veja como Jesus agiu com a misericórdia dele, como Deus agiu com misericórdia. Deus, e para exemplificar, lembra da mulher adúltera. Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Eu te abraço, mas você não pode ficar do mesmo jeito. A real misericórdia, ela é transformadora. Transformadora. Com isso, então, a gente entende, para a gente já seguir, conclui-se o quê? A graça, ela é gratuita, mas tem um custo e propósito. Tá?
ela é oferecida a quem não merece a graça. Beleza? A misericórdia, melhor. Porém, não valida comportamentos autodestrutivos. O objetivo final é sempre cura e mudança sob o senhorio de Cristo. A ajuda a ajudar sem buscar transformação é incompleto, tá? Então, que a gente venha buscar um coração transformado e sábio para aquilo que a gente está fazendo. Elias, a Carla. Então a gente deve buscar um coração transformado para que a gente venha agir como Deus agiu, como Jesus agiu. Carla? Fiquei com uma dúvida agora. Se a graça, ela exige essa transformação, né, por parte da pessoa, então quer dizer que a graça de Deus é condicional? Ela não é condicional porque ela não precisa disso para ela existir. Deus não falou assim, ó, eu vou te salvar porque se você orar meia hora. Eu vou te salvar se você jejuar por 40 dias. Não. Ela vem mesmo quando a gente está sujo, sem por condições nenhuma. Então ela começa de uma forma que ela nos abraça, sem condições. Mas a misericórdia de Deus e a graça de Deus fala assim, ó, para você realmente ser completo, você não pode permanecer assim como você está. Então, não é nenhuma condição, é o amor de Deus para com a nossa vida. Porque se a gente permanecer do jeito que a gente está, a gente não vai ser pleno, não vamos ser realmente felizes. Então é tudo para o nosso bem. Então Deus ele não colocou condições para nos salvar, nenhuma. Mas ele coloca a nossa cooperação para chegarmos a ser como ele quer que a gente seja. A graça não exige nada, na verdade, né? A graça não exige. O nome já diz, é graça. Ela alcançou de verdade se a pessoa depois mudou de vida. Senão, ela não foi alcançada pela graça. Mas o melhor exemplo disso é o exemplo que o Kennedy usou, né? Jesus, ele abraça a prostituta independente de ela deixar ou não a sua vida de prostituição. Então, a graça, ela é graça, e é de graça e alcança todo tipo de pecador e qualquer pecador. Inclusive, esse é um dos temas que mais incomodam nós, religiosos, gentes de igreja. É verdade. Então, a graça alcança, e eu costumo dizer que naquele grande dia, é muito provável que a gente veja aquele nosso político que a gente odeia e não veja algum pastor que você gostava de internet. Porque a graça não olha para os méritos, ela olha para o coração. Então, isso incomoda, né? Quando Jesus morreu na cruz, ele não colocou nenhuma condição. Só vou morrer se. Ele morreu sem condição, mas para que você alcance a salvação, você tem uma série de coisas a serem feitas, né? Então a morte foi totalmente de graça. A vitória sobre a morte também. Mas para que você alcance a salvação, você precisa seguir uma série de detalhes, né? de diretrizes. Né? Perfeito. É verdade, com certeza. Alguém? Não, né? Então, chegamos nesse ponto aqui. E eu quero deixar 3 perguntas ao bom samaritano para vocês, mais uma vez, assim, ó, pra você, assim, ó. É para você mesmo. Ele tá falando o seu nome. Ele vai te fazer 3 perguntas aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Minha misericórdia está imitando a graça de Deus ou está sendo controlada pelo meu julgamento? Estou ajudando de forma que restaura a pessoa ou apenas aliviando minha culpa e mantendo o problema? Quando coloco limites, isso nasce de amor sábio ou de cansaço, orgulho ou autoproteção? Jesus Cristo. Ainda bem que nós temos Jesus mesmo. Ainda bem que a gente tem o Espírito Santo. Temos Deus ao nosso lado porque Ele nos capacita disso. Então, ore pedindo um coração transformado para isso. Um coração como o de Jesus, né? Então, para que a gente venha refletir e praticar.
Misericórdia verdadeira começa sem exigir méritos, mas nunca termina sem exigir transformação. Se não está tendo transformação, aí já não é mais misericórdia. Ore hoje pedindo sabedoria e um coração transformado. Comece pequeno, visite, ouça, doe, convide, abrace, reflita. E agora, esse slide aqui, ó. Cristo não passou longe de nós na nossa miséria. Ele se aproximou, sangrou por nós e nos carregou em seus braços. E a gente não merecia nada disso. E ele falou o quê? Vai e faz o mesmo. É isso aí, família. Obrigado. Deus abençoe. Boa. Isso aí, Elias. Tamo junto. Glória a Deus. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou ler. E aí, se você quiser complementar, tá, Kenneth? Bom, primeira pergunta aqui. Nesse exemplo do pastor Jim, vejo o não dar como ajuda. Isto é, dar algum dinheiro seria justamente não ajudar, então? Eu acho que foi exatamente o que você falou, né? No caso do pastor Jim ali, se ele continuasse dando dinheiro sem se aprofundar, ele estaria, na verdade, ele não estaria ajudando. Perfeito. Né? É isso que você falou, não Perfeito. foi? É isso mesmo. É exatamente isso. Porque ele viu que o homem tinha comportamentos ruins, tanto de vícios quanto de gênio, realmente, que não conseguia ficar em nenhum emprego. Aí você dar ajuda, permanecer Seria ajudando... perpetuar uma prática ruim Exato, dele, né? perfeito. Legal. Segunda pergunta aqui são 3. Como agir com misericórdia nos casos de ajuda humanitária? Eu imagino, sem contexto nenhum aqui, né, que ajuda humanitária seja a fome no mundo, desemprego no país, alguma coisa nesse sentido, né? Gente, isso aqui é muito legal essa pergunta, porque todas as vezes que a gente fala sobre ajuda humanitária, mundo, Brasil, parece que diminui muito a nossa responsabilidade, né? Parece que você jogou pro cosmos, assim, ó. Então, é dos crentes essa responsabilidade. Não, a pergunta é, qual é o meu chamado, qual é o recorte social, familiar onde eu estou inserido? Eu duvido muito que você não conheça alguém que precisa de uma ajuda, por exemplo, para arrumar um emprego. Eu acho muito improvável que você não conheça alguma pessoa de meia idade ou algum idoso que precisa de alguma ajuda específica. Eu acho muito improvável. Então, quando eu leio aqui como agir com misericórdia nos casos de ajuda humanitária, começando com a sua casa, com o seu vizinho, com a sua igreja, com o seu recorte social, tá? Então, acho que isso aqui é importante, tá, pessoal? Deixa eu ficar de pé aqui para vocês me verem agora. Então, ajuda humanitária é aquela história, né? O que eu faço com a fome no mundo? Qual é a necessidade mais próxima de você hoje? É assim que você começa, tá? Então, a fome no mundo, você precisa estar nas nossas orações. Mas a gente precisa olhar para o nosso recorte. É aquela história, né? Tudo é um recorte. Então, assim, a fome no mundo é muito grande. É a mesma coisa que eu dizer assim, a gente precisa ser parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo no mundo é muito grande, né? Não é verdade? Aí você fala assim, o corpo de Cristo no Brasil ainda é grande. Em São Carlos, ainda é grande. Aqui na igreja, é grande ainda. Como que eu faço? Participando de um pequeno grupo. Aí sim, você vai conseguir ser igreja de verdade. Então, eu suspeito dizer que se ninguém te conhece de verdade, você ainda não sabe o que é ser igreja. Você sabe o que é cultuar no público. Mas ser igreja em Atos 2 é diferente do culto público, tá? Então, ajuda humanitária diminui, tá? Ajuda familiar. Aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente. A gente viu isso semana passada. E o Kennedy falou também na última aula de que a gente começa pela nossa comunidade aqui, pela igreja. Aqui as pessoas são mais importantes do que as de fora. Então tem uma escala de família, igreja e aí depois nosso contexto social. Então nem cheguei no mundo, né? O mundo tem que estar nas orações. E tem uma terceira pergunta aqui. Chegou uma quarta agora, mas deixa eu ler a terceira. Reter, às vezes, é misericórdia. Contudo, não parece que é possível reter de forma misericordiosa sem antes uma conexão genuína com o próximo. Esse pensamento faz sentido?
Totalmente. Pelo que eu aprendi do Kennedy hoje é isso, tá? Então, você reter sem se aprofundar é só o seu pré-julgamento, né, Kennedy? Ah, a leitura que eu fiz aqui é que essa pessoa é uma preguiçosa. Não vou ajudar. Né? Então, é exatamente isso, tá, gente? Deixa eu ver a última aqui. Provérbios 28:13. O que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então a misericórdia estaria completa pela morte na cruz, tetelestai, agora para alcançar a misericórdia tem condições confessar e deixar. Legal, muito boa pergunta. Mandou até um tetelestai aqui, ó. Então, gente, a misericórdia de Deus, ou a misericórdia nossa, eu posso ser misericordioso com o meu vizinho, tá? Mas vocês concordam comigo que se eu for misericordioso com ele e essa misericórdia não gerou transformação, ela não foi completa? É exatamente isso. Então nós fomos alvos da misericórdia de Deus. Isso gerou transformação em nós? Talvez não. Então não foi completa. Mas aqui não há culpa de quem foi misericordioso. Aqui é o fato de que ela não foi completa. Então, quem confessa e deixa. Vocês lembram que a gente falou aqui que o fruto é que demonstra se de fato houve ali transformação? Então, é o fruto. Em que resultou essa misericórdia? Certo? Respondido, gente? Esse é um tema complexo, tá? Eu vou dizer que esse é um dos temas que, na prática, é que eu mais fui mudando de opinião ao longo dos anos, tá? Eu tive situações onde eu percebi exploração, eu tive situações onde eu achei que eu estava sendo explorado e não estava. Eu percebi situações onde eu estava ajudando só o jeito fácil. Então é um tema difícil, tá, gente? O fato é que nós precisamos, esse último slide que o Kennedy mostrou, nós precisamos aprender de Jesus. A pergunta ou a oração diária nossa é: Senhor, como é que eu posso agir com misericórdia? Abre os meus olhos, arranca as minhas escamas, abre o olho para quem está ao teu redor. Então, pega a ajuda humanitária, joga nos seus joelhos, nas suas orações. Pega o seu contexto familiar, social e congregacional e abre os seus olhos. Eu não sei se já aconteceu com você, mas de você conversar com alguém e Deus claramente dizer que você tem que ajudar essa pessoa. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Eles falam, não sei. Aí você fala, do que você precisa? Aí entra no que o Kennedy falou, você vai se aprofundar. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso ser sal e luz na sua vida? Ou como é que eu posso demonstrar um sinal do reino de Deus na tua vida? Então, para isso acontecer, gente, nós temos que sair da nossa montaria religiosa, né, Kennedy? Sair da montaria religiosa e às vezes sangrar. Porque ter misericórdia custa. Ter misericórdia custa. O Kennedy mostrou ali alguns alertas e eu colocaria mais um ali. Mais um alerta, que é quando você acha que já fez demais. Então, enfim, acho que é importante a misericórdia sempre, sempre, sempre é um reflexo da vida do crente. Uma coisa que eu estava pensando sobre ajuda humanitária é que existe um marketing muito bem feito, né, há muitos anos, para incentivar as pessoas na questão da ajuda humanitária. Então, é uma coisa que mexe com o emocional e tem todo um marketing estratégico também por isso. E é legítimo, porque realmente existe essa necessidade. Mas não existe um marketing falando para a gente ajudar nosso próximo, realmente. Né, a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Aí a gente acaba não vendo, entendendo essa necessidade, mas ela é mais fundamental do que ajudar os que estão mais longe. Isso é bem importante.
Tem muitos movimentos hoje na internet, né, de apoio humanitário, de apoio a pessoas que têm alguma causa. Isso é bom, gente. Só que na escala de prioridades, a sua mãe, o seu pai, os seus avós, eles são prioridade. Eu vou repetir o que o Danilo falou semana passada. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. É pior. E negou a fé. Ou seja, o fruto que você está dando aí não é nem uma árvore infrutífera, você está dando um fruto azedo, amargo. Então, eu acho que isso é importante, tá? Quando a gente fala sobre misericórdia, os de casa, os da comunidade do Cristo e os de fora. Obrigado, Débora. Amém, gente? O link vai permanecer aberto de perguntas aqui. Fiquem à vontade. Eu confesso que é um dos temas mais difíceis para mim, socialmente falando, tá? Mas, e também estou aprendendo muito com esse livro. Estou aprendendo muito, gente. Muito, muito, muito. Fechamos? Fechamos. E aí,